para crescer um pouquinho. Depois ela disse, eu vou furar sua bolsa, você vai crescer mais um pouquinho. Isso fazendo trabalho, agachamento, fazendo os exercícios, né? Uhum. E aí Joãozinho nasceu, com certeza eu consegui ir lá com muita luta que ele tivesse mais de 3 quilos, porque eu não queria que ele tivesse menos, que era uma coisa que ela queria que ele nascesse. João nasceu com 3,80 kg. E depois eu comecei um trabalho que foi duro de tentar amamentar. E eu sofri muito na amamentação. Muito mesmo. Eu quase adoeci do ponto de vista mental. Sim. Porque o esgotamento físico, ele é muito grande. Ele é muito sobre-humano. Aquela dependência é 100% sua. Eu me vi naquela situação que meu filho dependia exclusivamente de mim. E eu que sempre lutei pela minha independência, autonomia. E aí eu me vi presa, literalmente, naquilo, né? Pra cuidar daquele Mas bebê. consegui amamentar 6 meses exclusivo, João, amamentei. E deu tudo certo. E João hoje é minha realização de vida. Ele é o meu projeto de vida, literalmente. Que coisa linda. Vamos começar? Bora. Olá, gente! Esse é o nosso especial de Dia das Mães, o podcast Caminhos que Levam à Maternidade. Aqui vamos receber colaboradoras do Sistema Fierne que são mães, com suas experiências únicas, e elas vão compartilhar conosco um pouco de como foi chegar na maternidade. E hoje a nossa convidada é Gabriela Rebouças, gestora de compliance do Sistema Fierne, e nós vamos falar sobre os primeiros anos da maternidade. Gabi, é um prazer ter você aqui conosco hoje, para você compartilhar conosco a sua história. Eu queria que você contasse pra gente como foi para você descobrir que estava grávida, como foi essa notícia, assim, primeiro. É um prazer, Lídia, estar aqui com você. Foi um mix, uma mistura de sentimentos, assim, porque do mesmo jeito que vem uma realização, vem também o medo de você dar conta, né, de você estar pronta para aquele desafio. De uma forma ou de outra, aquilo lhe às vezes paralisa. Do mesmo jeito que seu coração acelera com a alegria, ele também acelera com o receio. Sim. Eu acho que eu vivi esse mix de realização com o novo que vinha pela frente. E como é o nome do seu filho? Quantos anos ele tem? João Gabriel, ele acabou de fazer 5 anos de idade. E como foi a sua adaptação? Assim, você sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, que estudou muito. Como foi a sua adaptação a essa nova realidade, levando em consideração a sua jornada anterior já de trabalho? Sim, foi, eu acho que eu vou resumir numa palavra, Lília, desafiadora. Por quê? Porque na maternidade você se vê numa situação que você está preparada, por mais que você deseje estar naquela situação de mãe, você tem situações ali que você se sente impotente, né? Que as coisas fogem do seu controle. Então, assim, foi um tapa na minha cara para eu abrir mão do perfeccionismo, para eu conseguir olhar para as pessoas com outro olhar, para eu pedir ajuda e ter a experiência maravilhosa de ter uma rede de apoio em minhas irmãs, na minha mãe, na minha avó. Então, assim, de uma forma ou de outra, a maternidade me fez enxergar a vida com outra lente. E com certeza isso é desafiador do ponto de vista de você, já com certa idade, lhe modificar enquanto pessoa. Sim. Então eu acho que só a maternidade consegue lhe transformar dessa forma, né? É muito fácil você pegar uma criança e você ir moldando, fácil entre aspas, você moldar ela desde aquele início. Outra coisa é você já adulta, formada, criada, com princípios e valores, sofrer uma modificação e uma transformação em todos os seus princípios e valores. Ela lhe deixa do avesso. Você desconstrói muitos conceitos, você olha para o próximo com outro olhar, você tira esse julgamento, você tira esse olhar de penetrar o outro de uma forma negativa. Sim. A maternidade lhe dá o exemplo, né, o exemplo amoroso, bondoso que é ser mãe. Certo. E você falou agora que você se cobrava muito, uma pessoa muito perfeccionista, e que a maternidade mudou isso em você. No que você mais se cobrava? Por que isso passou a ser uma questão para você no início? Porque a gente, de uma forma ou de outra, eu me cobrava em ser uma profissional impecável, uma esposa presente para o meu esposo, né? Uma mãe ali dedicada e antenada simplesmente com o meu filho. E aí, quando nasce um bebê, você se perde no meio do caminho, enquanto mulher. Então, assim, a dificuldade foi também me encontrar enquanto mãe. E mãe eu já estava ali desempenhando aquele papel, mas me encontrar enquanto mulher, profissional, meus sonhos, minhas buscas, meus interesses,
minha realização. Eu não era... Realização como mãe é algo que é meu projeto de vida, realmente. Mas isso não é o todo. A gente precisa se encontrar e ter os momentos pra gente individualmente, para ser mulher, para ser esposa, para ser uma profissional. Então, procura esse caminho de volta depois da maternidade foi uma tarefa difícil. E eu só consegui realmente esse caminho de volta depois de um bocado de tempo, muito tempo. E depois que a gente, de uma forma ou de outra, eu aprendi a duras penas que era tentativa e erro. Era um processo de tentativa e erro. E sabendo que eu não ia conseguir fazer o meu melhor sempre. E que o importava naquele momento eu era ser uma boa mãe para o meu filho, não a mãe que todo mundo queria que eu fosse, ou que famílias e modelos davam certo e o meu não daria. O importante para mim era eu saber que no contexto eu estaria dando o meu melhor. E tentando criar João com os meus princípios e valores do bem. Sim. E a maternidade já era um sonho, um objetivo de vida para você? Ou só depois de certo tempo que você decidiu que queria engravidar? Eu acho que, no fundo, sempre foi um objetivo de vida, um projeto de vida meu e do meu esposo. Sim. Porque eu acho que é um projeto de família, né? Então, eu queria primeiro me realizar profissionalmente, então eu acho que eu demorei muito a ser mãe, porque eu busquei primeiro a realização profissional, a estabilidade, não só financeira e profissional, mas também de um casamento, vamos dizer assim, firme, sólido, de muitos anos de convivência. Então, quando eu decidi ter um filho com meu esposo para João nascer, eu já tinha um relacionamento de 14 anos com meu esposo, entre namoro, noivado e casamento. Então, era como se fosse a coroação da família. Eu tinha casado, eu tinha aquela sensação de que eu tinha formado minha família, mas faltava algo. Então, assim, engravidar e ter João hoje é a completude de tudo. Eu até brinco com meu marido, Líria, eu digo, eu nem me lembro quem eu era antes de João. Quem éramos nós dois antes de João. Certo, você falou que passou por uma mudança muito grande. Eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesses 5 anos que tem João. Dificuldades de noites mal dormidas, de cansaço extremo, de algo que só depende exclusivamente de você. E aí você vai tendo que aprender que o perfeccionismo não lhe leva a canto nenhum, que você vai ter que buscar a sua melhor versão dentro do que você pode, do que é razoável, porque senão isso vai lhe custar a sua saúde física, mental. São muitos pratinhos para você equilibrar. Eu sempre brinco dizendo que a gente, mãe, parece equilibrista de circo. São muitos pratos para você gerenciar ali. A maternidade, a sua vida pessoal, você enquanto esposa, você enquanto mãe, você enquanto amiga, seu lazer. E aí você precisa equilibrar de acordo com a necessidade de cada um e cada momento. Então, o segredo para que eu hoje estivesse numa sensação de maravilhamento ou de, vamos dizer assim, vivendo o meu melhor momento enquanto mãe, profissional, realizada, eu acho que é a moderação e o equilíbrio. Saber que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não vai conseguir fazer a perfeição, é um passo para a gente encontrar a nossa paz. E ter essa moderação. Você nos deu um relato de parto aqui muito bonito, né? De como foi essa sua trajetória. Eu queria saber quais foram nesses 5 anos as suas maiores conquistas enquanto mãe, como foi, assim, quais são as principais conquistas que você lista nesses 5 anos? Para que a gente eu não pudesse nesse período, Líria, adoecer, eu filtrei as vozes que eu queria ouvir. Né? Então, assim, eu escutava literalmente o que aquilo se encaixava no meu modelo de mãe. E isso fez com que eu olhasse a maternidade com outros olhos. Então, o primeiro sorriso de João, os primeiros passinhos de João, o primeiro eu te amo dele, com certeza foram as maiores conquistas ao longo desses 5 anos. Mas eu acho que nada se compara a eu olhar para João hoje, com 5 anos, cheio de personalidade, querendo mandar e impor suas vontades, e eu todo o tempo querendo, de uma forma ou de outra, direcioná-lo para, né, a melhor condução. E ver João com um coração puro, generoso, amoroso. Isso não tem preço, não. E eu imagino que você também se enxerga muito nele, né? Quais são, assim, as características suas que você enxerga mais no seu filho? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Mas eu acho que ele é uma pessoa muito bem-humorada, ele é uma criança muito bem-humorada, ele é uma criança simpática, ele é uma criança bem resolvida. E eu me enxergo um pouquinho nisso aí, que certeza. Procuro não ver problemas em muitas coisas. Olho sempre pelo lado bom da vida. Eu acho que João tem muito disso, de olhar a vida com bons olhos.
E a maternidade, como eu disse a vocês, me trouxe essa lente generosa de olhar o outro com outro olhar. E isso faz total diferença. E como é que você lida com a pressão social hoje, com as expectativas? Você é uma pessoa que trabalha bastante ainda e você falou no começo que foi uma luta, assim, tentar encaixar essas duas rotinas, essas jornadas. E hoje, passado esse tempo, como é que você lida com as expectativas das pessoas com relação à sua vida profissional e pessoal? De uma forma que a gente procure trazer leveza, eu sempre busco levar essa pressão com leveza. É difícil porque todo mundo lhe cobra de ser o melhor em tudo, melhor mãe, melhor profissional, melhor esposa, melhor amiga. E acaba que isso, de uma forma ou de outra, cobra e recobra de você a sua, como eu já disse aqui, a sua saúde, seja física ou seja mental. Então hoje eu escolho quais são as batalhas que eu quero travar, quem eu devo ouvir, quem é que eu conto naqueles momentos de necessidade, de precisão. E aí eu tento buscar ser a minha melhor versão nessas frentes, sem tentar, de uma forma ou de outra, negligenciar nenhuma delas. Então, assim, eu procuro ser a melhor mãe que Joãozinho precisa e não aquilo que as pessoas querem que eu seja. A profissional impecável, eu não vou conseguir ser, vou ter defeitos, vou ter problemas todos os dias, sim, vou ter situações de aprendizado todos os dias. Procuro ter empatia com o outro e tentar fazer o meu melhor, sempre tentando dialogar e ouvir as pessoas. Com o meu esposo, eu procuro estar ali presente no dia a dia com ele, né? Como filha também, quero estar próxima dos meus pais. Então, aquele exame de consciência, eu procuro dar o meu melhor sempre no que é possível. Nunca eu vou conseguir fazer o perfeito, o melhor. Então, eu sei e eu reconheço minhas fragilidades. Mas eu procuro ver potência, onde aquilo que eu tenho de bom eu procuro doar para as pessoas que estão ali naquele meu redor e que convivem comigo no dia a dia. Certo, Gabi, ter um bebê em casa, uma criança, é sempre muito desafiador. O que é que você, e para terminar agora o nosso episódio, o que é que você diria para aquela mãe que tem um bebê recém-nascido, que tem uma criança em casa, que está passando de repente por coisas que você passou? Você tem alguma mensagem a deixar para essas pessoas? Eu tenho. E eu vou repetir uma frase que minha mãe, diante do meu desespero dos primeiros meses, entre fraldas, noites mal dormidas, cansaço, a luta da amamentação, a luta de um bebê que depende exclusivamente de você, ela olhava para mim e dizia: minha filha, tudo passa. Isso aqui é uma fase, é difícil, depende exclusivamente de você. Você tem o apoio do seu esposo, mas isso passa. Procure ver o lado bom disso. Daqui a pouco você vai ter passado por essa fase e vai ter saudade dela. Então procure, diante de cada momento que você está passando com o João, olhar o lado bom e entender que aquelas dificuldades passarão, do mesmo jeito que os bons momentos passarão. Então procure ter esse olhar de generosidade para o momento que você está passando. E isso eu levo, Líria, até hoje. Tenho momentos de dificuldades com o João hoje, com saúde, doença, febre, que me deixa realmente fora de órbita, porque ali eu foco só nele. E dentro desses momentos eu me apego a Deus, a Nossa Senhora, porque eu procuro ter isso dentro da minha casa, o centro da minha família é Deus. E eu procuro, com o João, olhar para aquela situação e dizer: meu Deus, aquilo vai passar. Essa situação de dificuldade vai passar. E isso vai me fazer mais forte, isso vai me deixar mais resiliente diante de algo novo que vem acontecendo todos os dias. Porque filho é assim, a gente passa hoje por uma etapa, amanhã a gente já está em outra, é desafiador. E você precisa ir se moldando a essas dificuldades, e essas dificuldades lhe fortalecem. Elas lhe dão potência, força. Eu até brinco, e eu queria encerrar com isso, eu brinco dizendo para minha família como é que uma criança de 1,10 m de tamanho me dá tanta coragem e segurança. Porque quando ele está do meu lado, eu digo: nada me abala. Eu estou pronta para qualquer desafio. Quando, na verdade, é o contrário. Porque a gente não são eles, Líria, uma coisa que a maternidade me ensinou. Não são eles que precisam da gente. Somos nós que precisamos das crianças e dos filhos. Eu tenho uma dependência emocional e física com meu filho. Muito mais do que ele tem de mim. E isso foi algo que a maternidade, quando me virou ao avesso, ela me mostrou. Porque eu achava que a dependência era do filho com a mãe, mas é da mãe com o filho. Perfeito. Obrigada. Muito bom ter você aqui conosco. O podcast Caminhos que Levam à Maternidade fica por aqui. Essa é uma iniciativa da Fierne, através da Unidade de Desenvolvimento Humano, em parceria com a Unidade de Assessoria de Comunicação e Eventos. Eu vejo vocês no próximo episódio e tchau, tchau.
E no próximo episódio de Os Caminhos que Levam à Maternidade, nós vamos falar sobre O Ninho Ficou Vazio, que é a saída dos filhos de casa. Eu vejo vocês na próxima.